Olá, pessoal! Voltando para a terceira e última parte da nossa aula sobre embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário. Lembrando, gente, prazo 15 dias. Lembrando, gente, tem preparo? Tem. Vai se utilizar em que situação? Nas situações que nós estamos estudando. Vai servir para tirar a divergência existente dentro do próprio tribunal, ou seja, dentro do STJ ou dentro do STF. Lembrando que no STJ nós temos quantas turmas aqui? Nós temos 6 turmas, 6 turmas. Cada turma dessa é composta por 5 ministros. E temos ainda a Corte Especial, que é o órgão especial, que é composta pelos 15 ministros mais antigos. E o STF? O STF nós temos 11 ministros e temos 2 turmas. E essas turmas, elas são compostas por 5 ministros cada uma. Então, havendo divergência entre essa turma e a outra turma, quem é que vai decidir? O plenário. É o plenário que vai decidir a divergência entre as turmas do STF. Lembrando, gente, que nós temos que ter uma demonstração analítica. Então, vamos lá. Vamos pegar o código. Eu peço a você que pegue o seu código para que a gente possa dar andamento ao nosso conteúdo. Então, vamos lá. Olha só. O parágrafo 4º do artigo 1043. Aqui você vai provar a divergência. Como é que ele exige a prova da divergência entre as decisões? Pode ser, professora, pode ser decisões diferentes entre 2 turmas? Pode. E aí, entre 2 turmas, quem é que decide, né? Aqui, entre as turmas, ela mesma decide. As próprias turmas aqui, elas vão decidir. Agora, se for uma turma e a sessão, vai para a Corte Especial. E aí a Corte Especial vai decidir. Se for alguma sessão com a Corte Especial vai decidir. E já no STF, o plenário é que decide, certo? Se for entre as turmas, essas turmas que estiverem em divergência, elas decidem. Agora, se for turma e sessão, vai para a Corte Especial. Tudo isso está bem especificado no regimento interno, tanto do STJ quanto do STF. Lembrando que paga-se o preparo, salvo o que, gente? Salvo a justiça gratuita. Outra coisa, o efeito é o quê? É devolutivo, né? Pode ser suspensivo através de uma decisão judicial, ou seja, você vai ter que demonstrar o perigo de dano grave e de difícil reparação. Outro ponto também muito importante, né? Interrompe o prazo, certo? Vamos lá. Olha, então, por enquanto que não processar, por exemplo, se o seu recurso não é originário, como eu disse na aula anterior, se o seu recurso advém de um Tribunal de Justiça ou de um Tribunal Regional Federal, o seu recurso extraordinário, ele fica esperando o julgamento do seu recurso especial, certo? E nesse caso aqui, tá vendo o quê? Houve o julgamento do seu recurso especial e você identificou dentro desse julgamento uma divergência entre turmas. E aí você suscitou os embargos de divergência. Então, o seu recurso, ou seja, se você interpôs na origem recurso especial extraordinário, o extraordinário só vai andar quando houver o julgamento desse recurso que você interpôs, ou seja, os embargos de divergência dentro do recurso especial. E se, no seu caso específico, é de uma origem de que a competência originária não veio lá do Tribunal de Justiça, é da decisão proferida dentro do próprio STJ, dentro do próprio STF, né? Se surgiu, nesse caso, alguma questão de cunho contrário à Constituição, você pode depois, se o seu caso, né, se o seu recurso não tiver êxito, você pode sim se afrontar à Constituição Federal e, além disso, tiver aquele filtro de repercussão geral, você pode.
certo? Voltando para aqui, para não deixar vocês com a mente, né, um turbilhão. Vamos ponto a ponto. Então, vamos lá. Nós estávamos falando sobre o parágrafo 4º do artigo 1043, que diz: o recorrente provará divergência com certidão, cópia ou citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará aqui o que eu falei antes, ó, as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Então, você vai mostrar o que é que se identifica. Por isso que se diz que você vai fazer o quê? Uma demonstração analítica, né? Vai ser essa demonstração de forma analítica. Por que de forma analítica? Então, você vai pegar o paradigma, aquela decisão que está lhe ajudando. Então, o paradigma é a decisão que você vai se espelhar. Então, você vai dizer, olha, a decisão se assemelha ao meu caso, ou seja, o paradigma se assemelha no meu caso nessas hipóteses aqui. Então, você vai mostrar, né, mencionar as circunstâncias que identificam e que assemelham os casos confrontados. Então, você vai dizer que o seu caso se assemelha daquele paradigma. Então, não tem como ter uma decisão contrária. Se está se assemelhando, se os casos são idênticos e se assemelham, então você vai ter que fazer o confronto. Por isso que se chama de quê, gente? Confronto analítico. Não é de forma superficial. Você cita a jurisprudência e pronto. Não. Né? Você vai ter que especificar item por item. Tem que fundamentar. Da mesma forma, a decisão que caso ele não admita, ele também vai ter que fundamentar. Não pode ser de forma genérica. Tudo isso nós temos um princípio em relação ao STJ, STF, né? O princípio da motivação das decisões judiciais, independente que foi revogado aqui, mas prevalece, tem que ter a motivação das decisões. Dando continuidade, gente, o artigo 1044 diz, isso aqui eu já falei, eu só vou repetir. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo Tribunal Superior. Então, tanto o STJ quanto o STF, eles têm o quê? Um regimento interno. Então, o processamento vai ser dado de acordo com o regimento de cada um desses tribunais superiores. Parágrafo 1º. A interposição de embargos de divergência no STJ, ou seja, no Superior Tribunal de Justiça, interrompe, o que eu tinha dito antes, o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Então, se houve a interposição dos embargos de divergência, como eu disse antes, existe o quê? Uma interrupção, não suspensão. Então, devolve-se o prazo por completo. O parágrafo 2º. Se os embargos de divergência forem desprovidos, né, ou seja, não deu certo, ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. O que isso quer dizer? Bem, os seus embargos de divergência não tiveram êxito. E a parte contrária, né, ela tinha interposto o recurso extraordinário. E aí, nessa situação, o que é que se resolve? Precisa ratificar? Não, não precisa ratificar. Sim, gente, outro detalhe importante. Se houver uma modificação, vai se utilizar, né, da mesma forma dos embargos de divergência. Se houver o efeito infringente dessa decisão, a modificação da decisão vai abrir o prazo para que a outra parte se manifeste, certo? Não vai ser de qualquer forma. O que é isso, professora? Se, no caso, o relator dos seus embargos de divergência, ele observar que vai ter uma modificação, né, que são os efeitos infringentes, a parte contrária ela vai ser chamada para complementar. Da mesma forma, no caso do julgamento, tendo a continuidade. Que continuidade?
né? Se no caso houve alteração e aí o seu processo vai para o STF, também vai se utilizar a oportunidade para que a parte possa complementar. Então, nós vamos ter as razões e as contras-razões. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham aprendido e qualquer coisa, né? É só entrar em contato aqui com a professora e vamos marcar nosso encontro no Meet, né? Então, chega no coração, fiquem com Deus, bons